Olá, muito boa tarde. Quero começar por agradecer o convite da FENPROF para participar neste debate e cumprimentar desde logo os meus colegas de painel, o Francisco Coelho e o Avelino Menezes, bem assim como todos os colegas que estão a assistir e a participar neste debate de hoje. Eu vou fazer aqui uma abordagem sobre identidade regional e autonomia constitucional. Não vou falar sobre a educação, mas uma abordagem ainda que superficial, mas eu julgo que seria importante e que de alguma forma pode até complementar algumas das questões que já foram aqui sublinhadas, quer pelo Francisco, quer pelo Avelino Menezes. Para se poder falar de identidade regional e de autonomia constitucional, é necessário compreender os caminhos que desaguaram no reconhecimento e consagração da arquitetura de um Estado que legitimou, em 1976, na Constituição da República Portuguesa, as autonomias regionais. Mas, para compreender, como dizia, é necessário conhecer, pois as especificidades deste arquipélago e a forma como o seu povo foi lidando com as adversidades talharam uma região que continua à procura das soluções para vencer incompreensões com a subserviência, incompreensões dos decisores políticos, estejam eles em Lisboa ou em Bruxelas, mas também com a subserviência e cumplicidade política dos órgãos de governo próprio açoriano, que têm vindo a abdicar de exercer todas as competências que o Estatuto Autonómico lhes confere. Ao longo dos 50 anos de autonomia constitucional, os Açores transformaram-se social e economicamente. Contudo, subsistem problemas estruturais que se perpetuam e que as políticas de sucessivos governos regionais não resolveram, como sejam uma economia fortemente dependente do exterior e, por isso, muito permeável aos contextos externos, sejam eles nacionais ou internacionais, o mais elevado risco de pobreza do país, bem assim como a maior desigualdade na distribuição de rendimento e na privação social e material severa. A presença portuguesa nos Açores não se construiu num único gesto fundador, mas num processo descontínuo, feito de avistamentos, regressos, tentativas falhadas e povoamentos tardios. As datas que os conhecemos resultam da combinação da cartografia, crónicas régias e da historiografia, mas nem sempre são coincidentes. Por volta de 1427, a propósito, para o ano, celebramos os 600 anos do avistamento e do início do povoamento dos Açores. Por volta de 1427, navegadores portugueses terão identificado as ilhas mais orientais do arquipélago. Santa Maria surge como a primeira a ser reconhecida e, alguns anos depois, também a primeira a conhecer um povoamento efetivo. São Miguel, embora descoberta na mesma fase inicial, conheceu um povoamento mais tardio e gradual. A fixação humana organizada ocorre apenas a partir de meados da década de 1440, com a criação das primeiras vilas e introdução da agricultura cerealífera. A terceira, cujo descobrimento se situa no limiar de 1430, sendo assumiu importância estratégica. No entanto, o seu povoamento só se consolida por volta de 1450, após sucessivas tentativas até à estabilização demográfica. As restantes ilhas do Grupo Central, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, são descobertas após a consolidação do povoamento da Terceira. No caso destas ilhas, o intervalo entre o descobrimento e o povoamento é mais evidente. Em muitos casos, apenas das décadas de 1470 e 1480 se registrou uma presença humana sustentada. O Faial, com forte influência flamenga no seu povoamento, destaca-se como exemplo de uma colonização marcada por fluxos migratórios externos. Este atributo não é exclusivo do Faial. Outras ilhas foram povoadas com recurso a populações vindas não só de distintas regiões europeias, mas também do norte da África. As Ilhas das Flores e do Corvo, grupo ocidental, terão sido identificadas já na primeira metade da década de 1450, durante viagens atribuídas a Diogo de Tejo. No entanto, a sua localização periférica, a instabilidade climática e o isolamento explicam que o povoamento só se concretize décadas mais tarde, 1480, e de forma muito limitada, sobretudo no Corvo. Da descoberta de Santa Maria ao povoamento do Corvo passam mais de 6 décadas.
O povoamento dos Açores Desculpa, não... desculpa, Aníbal, desculpa. Será que Diz-me. podes aumentar um pouco o som? Há pessoas que estão a ouvir Era mal. Eu melhor. depois dou-te mais 2 ou 3 minutos, prometo. Ah, está bem, eu vou tentar Se faz ver favor. como é que eu faço isso, se souber. Portanto, agora não é o som de saída, é o som de entrada. Como é que eu faço isso? Espera aí, vamos ver aqui. Definições de som. De hora de regresso, está Está melhor? ótimo. Pronto, Tá. ok, ok. Desculpem lá, e vamos lá então, vamos lá ver se eu me consigo reencontrar. Eh, eh, o povoamento dos Açores não obedece a uma lógica linear, nem a um calendário rigoroso. Cada ilha conheceu o seu próprio tempo de espera entre o primeiro olhar lançado do mar e a decisão humana de ficar. Mais do que datas exatas, este processo revela uma relação tensa entre o projeto político de expansão portuguesa e a realidade física das ilhas. Solos difíceis, isolamentos, riscos naturais e muita, muita incerteza. Os Açores não nasceram de um único dia, mas de muitas chegadas, algumas esquecidas, outras definitivas, como se o arquipélago tivesse exigido ser aprendido antes de ser habitado. Os Açores não se explicam apenas por mapas. Estão no Atlântico Norte, sim, entre latitudes que oscilam sensivelmente entre os 37 e os 40 graus norte e longitudes que se estendem muito para o oeste, dos 25 aos 32 graus. Longe da Europa e ainda longe da América. Mas estas coordenadas dizem pouco se não forem lidas como aquilo que verdadeiramente são: marcas de um território suspenso, um arquipélago que vive num intervalo, num espaço aberto entre continentes, correntes e histórias. As 9 ilhas espalham-se ao longo de cerca de 600 quilómetros de oceano, entre Santa Maria a sudeste e o Corvo a noroeste. Estende-se um retângulo invisível de mar com mais de 1,5 milhares de quilómetros quadrados e uma zona económica exclusiva de cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados. Num espaço imenso, quase vazio, onde a Terra é a exceção e o oceano é a regra. A área terrestre, pouco mais de 2.300 km², parece mínima quando comparada com a vastidão líquida que a envolve. Aqui, a geografia ensina uma lição exemplar. O território não se mede apenas em terra firme, mede-se, sobretudo, em distância. Cada ilha é um mundo. Somadas, as ilhas compõem um arquipélago desigual, fragmentado, onde a unidade nunca apaga a diferença. E entre elas o mar impõe-se. 9 km entre o Faial e o Pico, 600 entre Santa Maria e o Corvo. Aproximações e afastamentos que moldam o cotidiano, a economia, a memória e até a forma de pensar o tempo. O isolamento confirma-se quando olhamos para fora. Lisboa fica a mais de 1.400 quilómetros. Bruxelas, centro administrativo de uma Europa a que se pertence jurídica e politicamente, está quase a 3.000. Nova Iorque e Toronto, do outro lado do Atlântico, não estão muito mais longe do que algumas das capitais europeias. O Funchal, nas Ilhas Irmãs da Madeira, surge a cerca de 1.000 quilómetros. Las Palmas, nas Canárias, a aproximadamente 1.500. A praia, em Cabo Verde, fica sensivelmente a 2.500. Estas distâncias não são abstrações, são tempos de navegação, são custos acrescidos, são dependências logísticas, atrasos, silêncios e muita incompreensão. É por isso que os Açores são simultaneamente periferia e centro. Ultraperiferia política, administrativa e económica, mas centro geográfico do Atlântico Norte. Não um centro atlantista, militar ou estratégico no sentido comum do termo, mas uma centralidade atlântica profunda, de correntes oceânicas, de migrações humanas, de antigas e novas rotas. Um centro que não domina, mas liga, que não se impõe, mas acolhe. Viver nos Açores é habitar o meio do oceano, o meio da distância, o meio da espera.
É saber que tudo chega mais tarde e parte mais cedo. É aprender que a terra é pouca e o mar imenso. E talvez por isso mesmo este arquipélago tenha desenvolvido uma relação singular com o mundo, menos apressada, mais atenta, consciente de que a verdadeira centralidade não se mede pela proximidade ao poder, mas pela capacidade de permanecer, de resistir e de escutar o Atlântico que passa. De quase 260 mil habitantes no início do século XX, a pouco mais de 327 mil na década de 60, para 236 mil, ou pouco mais, no censo de 2021. As maiores quebras de população verificaram-se nos Açores, nos anos 70, 11,7%, e nos anos 80, 15,8%. Do censo de 2011 para o censo de 2021, registrou-se uma diminuição de cerca de 10 mil habitantes, ou seja, um decréscimo de 4,2%. Importa registrar que a diminuição da população está diretamente ligada à imigração, fenómeno que cedo se começou a verificar e se mantém. Se no início do povoamento são reconhecidas as dificuldades de fixação da população, é igualmente verdade que nos anos subsequentes a população cresceu, e agora uma nota aqui que julgo que também é importante, e serviu, e isto é nos primórdios, não é no século XX, veja-se para ser enviada para diversos destinos, servindo os desígnios do rei. Assim, por ordem do reino e ao serviço de Deus, encontramos desde cedo açorianos nas praças do norte da África, mas também na Índia e no Brasil, em particular no sul, em Santa Catarina e Rio Grande, para onde foram enviados por vontade do reino, muitos casais açorianos para o povoamento daquela região. E por estranho que nos possa parecer, o continente português foi destino de muitos casais, também isto no século XVIII, de açorianos e homens solteiros que foram enviados para o Alentejo para o repovoamento daquela região continental. A imigração, por razões de ordem económica, é também uma das variáveis que contribui decisivamente para conhecer os Açores e compreender o Sentir-ilhéu. O Canadá e os Estados Unidos foram os destinos que, nesta perspectiva, os açorianos privilegiaram. Se a distância e o isolamento moldaram diferentes modos de vida, da vida insular, também a imigração contribuiu para que o povo açoriano se fosse diferenciando entre as partidas e as chegadas. O fenómeno da imigração atravessa toda a sociedade açoriana, todas as ilhas, todas as freguesias, todos os lugares, todas as famílias viram os seus filhos partir na procura da concretização de sonhos e de melhores condições de vida. Condições que lhes eram negadas numa terra fértil, mas exígua, e um mar infinito. A questão da identidade regional açoriana não é apenas uma curiosidade cultural ou um tema de afirmação simbólica. É uma problemática de natureza histórica, sociológica e política que remete para os processos de formação social e de representação coletiva no contexto do arquipélago. Discutir se a identidade açoriana está ou não consolidada implica, antes de tudo, compreender as condições históricas da sua formação, as expressões culturais que a traduzem e as tensões contemporâneas que a atravessam. A identidade regional açoriana não é uma invenção recente, nem uma construção de gabinete. É o resultado de séculos de convivência com o mar e com o isolamento, de uma adaptação paciente à distância e ao imprevisto, de uma cultura moldada pelo vento, pela lava e pela memória das partidas. Ser açoriano é, antes de mais, habitar uma condição, a de quem vive entre o visível e o ausente, entre a terra firme e a imensidão oceânica. A insularidade, enquanto experiência estruturante, constitui o primeiro elemento definidor da identidade açoriana. Desde o povoamento, nos séculos XV e XVI, as ilhas viveram numa relação ambígua com o continente, simultaneamente dependentes e distantes, também abandonadas, partilhando a língua e a matriz civilizacional, mas desenvolvendo práticas de vida e percepções do mundo muito próprias. A dispersão geográfica do arquipélago favoreceu micro-identidades locais. Cada ilha é um mundo. Mundos que coexistem numa espécie de federação afetiva e cultural. Assim, a identidade açoriana não se formou como unidade homogénea, mas como um mosaico de identidades insulares interligadas por uma condição comum,
o isolamento, a relação com o mar e a necessidade de resistência à adversidade. Esta pluralidade constitui, quiçá, paradoxalmente, a sua força e a sua fragilidade. Força porque confere diversidade e riqueza cultural. Fragilidade porque dificulta a construção de um sentimento coletivo coeso, capaz de transcender o localismo e afirmar um projeto regional partilhado. Cada ilha, com as suas paisagens e linguagens próprias, desenvolveu modos distintos de dizer e de se reconhecer. Daí que o ser açoriano nunca tenha sido uniforme. É uma identidade feita de pluralidades, de pequenas pátrias interligadas por um sentimento de pertença difuso, mas persistente. A consolidação identitária passou no século XX por etapas decisivas. A afirmação literária e cultural, Virgílio Mésio, Natália Correia, Dias de Melo, dentre muitos outros, o papel da rádio e depois da RTP Açores, mas também a criação, em 1976, da Universidade dos Açores e, mais recentemente, a valorização da cultura imaterial, das tradições, da paisagem e da música. Hoje, a identidade açoriana é amplamente reconhecida e vivida nas diferentes formas de falar, na memória coletiva, nas relações com o espaço, no modo de sentir o tempo e até na melancólica ironia típica dos ilhéus. Mas, ao mesmo tempo, sofre pressões da homogeneização, globalização cultural, migração juvenil, dependência económica e centralismo comunicacional, que tendem a diluir as suas especificidades. Mas será esta identidade hoje sólida e consolidada? Sim e não. Sim, porque está enraizada no imaginário coletivo, nas diversas formas de falar, de viver o tempo, de interpretar o mundo. Não, porque continua vulnerável às forças da homogeneização global, à dependência económica, à erosão do sentimento comunitário. Há mesmo um risco subtil de a identidade se tornar apenas retórica, bandeira de circunstância ou argumento político, quando deveria ser motor de autonomia cultural e económica, projeto de futuro e não simples herança. Os Açores têm uma identidade rica e reconhecida, mas precisam de lhe dar densidade cívica. A autonomia política só se completa quando se traduz em autonomia de pensamento, em confiança nas próprias capacidades e, sobretudo, no desenvolvimento harmónico, ou, se preferem, da coesão entre as diferentes ilhas. Em última análise, poderíamos dizer que a identidade açoriana não está concluída, está em permanente construção. É uma obra em curso, feita de memórias e de reinvenções, de continuidades e de rupturas. Ser açoriano é viver essa tensão criadora entre o apego à terra e a vocação do mar, entre a herança e o desejo, entre o que se é e o que ainda se quer ser. Há, contudo, um elemento que é transversal a todas as comunidades açorianas residentes no arquipélago e nas comunidades diaspóricas: o culto do Divino Espírito Santo, assunto ao qual dedicarei mais alguma atenção na parte final. O culto do divino, com diferentes matizes, faz parte do ser açoriano em todas as latitudes e longitudes e será o elemento identitário que melhor traduz o ser açoriano. A consolidação da identidade açoriana não pode limitar-se à preservação das tradições ou à evocação nostálgica do passado. Exige uma atualização crítica que inclua a reflexão sobre o desenvolvimento sustentável, a coesão social, económica e territorial, a participação cívica e o papel dos Açores no espaço atlântico contemporâneo. Direi que, apesar de consolidada culturalmente, a identidade açoriana enfrenta hoje novas fragilidades que decorrem da globalização, da transformação económica e da reconfiguração das redes sociais e simbólicas. A migração, as migrações, o turismo e a dependência estrutural dos fundos nacionais e europeus alteraram os referenciais identitários e introduziram dinâmicas de hibridação cultural e económica. O discurso da açorianidade tende, por vezes, a ser apropriado como recurso retórico ou instrumento político, perdendo densidade cívica e sentido mobilizador.
Em simultâneo, as desigualdades interilhas e a centralização administrativa em São Miguel contribuem para a sensação de desequilíbrio interno, o que fragiliza a coesão simbólica do arquipélago. A Revolução de 25 de Abril de 1974 representou para Portugal, e naturalmente para os Açores, uma ruptura histórica de natureza política, social e simbólica. A queda do regime fascista abriu caminho à democratização do Estado e à redefinição das relações entre o centro e a periferia. No caso açoriano, o 25 de Abril foi um momento fundacional da autonomia contemporânea, dando expressão institucional a um sentimento identitário antigo e a reivindicações de autogoverno que remontavam a séculos anteriores, e claramente ao século XIX, e que já foram aqui muito bem referenciados. A autonomia política e administrativa dos Açores é, por isso, inseparável do processo revolucionário e do contexto de transição democrática, no qual a descentralização do poder foi entendida como a condição da liberdade e da coesão nacional. Durante o regime do Estado Novo, os Açores viveram uma dupla periferia, afastados do poder central e marginalizados nas políticas públicas. As restrições à participação política, o controle económico e a ausência de investimento em infraestruturas essenciais acentuaram as desigualdades. O 25 de Abril abriu um novo ciclo. O processo revolucionário trouxe para o espaço público as antigas aspirações de autogoverno, expressas nas movimentações sociais e políticas de 1974 a 76, marcadas por tensões e receios, mas também por um forte sentimento de emancipação regional. A Constituição de 1976, ao consagrar as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, instituiu juridicamente o princípio da autonomia insular, atribuindo aos órgãos regionais competências legislativas e executivas próprias. A autonomia não foi, portanto, um privilégio concedido. Foi uma conquista democrática derivada do mesmo impulso libertador que restituiu aos portugueses os direitos cívicos e públicos. Antes de 1974, os Açores apresentavam indicadores sociais típicos de uma economia periférica e dependente. O setor primário, agricultura, pescas e pecuária, representava a base produtiva. O emprego industrial era residual e a imigração assumia um papel estruturante no equilíbrio económico e demográfico. Era assim como uma espécie de válvula de escape social. Os níveis de escolaridade eram muito baixos e a rede escolar era insuficiente e concentrada. A assistência médica era precária, com carência de hospitais e profissionais de saúde, e as infraestruturas de transportes interilhas eram escassas e rudimentares. Nas décadas seguintes, com o enquadramento da autonomia e mais tarde com a integração na Comunidade Europeia, assistiram-se a mudanças estruturais profundas. Todos os indicadores sociais e económicos melhoraram, estando ainda longe daquilo que desejamos. O acesso à educação e aos cuidados de saúde universalizaram-se, as infraestruturas portuárias e aeroportuárias modernizaram-se e a economia, de alguma forma, diversificou-se. No entanto, esta evolução quantitativa nem sempre se traduziu em desenvolvimento harmonioso. As disparidades entre ilhas mantêm-se, a dependência dos fundos nacionais e europeus limita a autonomia política e económica, e a imigração, embora menos intensa, continua a ser a válvula de escape social face à escassez de oportunidades. Os Açores apresentam hoje melhores indicadores de bem-estar, mas enfrentam desafios de sustentabilidade, de coesão social e de renovação do tecido produtivo. Mais do que o estatuto jurídico, a autonomia é um processo político em permanente atualização. As sucessivas revisões do Estatuto Político-Administrativo, em 80, 98 e 2008, ampliaram competências e clarificaram relações entre Estado e região. Contudo, a verdadeira consolidação autonómica reside menos nas normas e mais na capacidade de afirmar um pensamento político e um modelo de desenvolvimento próprio, orientado por critérios de equidade, sustentabilidade e cidadania. A Revolução de Abril criou as condições institucionais da autonomia. O desafio atual consiste em realizar plenamente a sua dimensão emancipadora, isto é, transformar a autonomia formal
em autonomia efetiva, económica, social e cultural. O verdadeiro sentido da liberdade conquistada em Abril realiza-se quando a autonomia deixa de ser apenas um estatuto político e se converta num projeto coletivo. Um projeto de cidadania consciente, solidariedade entre as ilhas e afirmação plena da solidariedade no espaço português e atlântico. A autonomia conquistada após o 25 de Abril foi um marco decisivo. Deu forma institucional a uma identidade que até então era mais cultural e afetiva. Contudo, há quem argumente que esta autonomia política ainda não se traduziu plenamente numa consciência cívica e cultural consolidada. A identidade açoriana, dir-se-ia, está afirmada no discurso, na simbologia e na afetividade, mas menos consolidada na prática política e no projeto de desenvolvimento, muitas vezes dependente de lógicas externas e de subserviências internas. A autonomia é sentida, mas ainda não plenamente traduzida em desenvolvimento e bem-estar de toda a sua população. O principal desígnio fundacional da autonomia constitucional, o desenvolvimento harmónico de cada uma das ilhas, está longe de ser alcançado. E agora, para terminar, então, algumas palavras sobre o culto do Divino Espírito Santo. Entre os diversos elementos que compõem a identidade açoriana, o professor Avelino está admiradíssimo com a minha mãe. Entre os diversos elementos que compõem a identidade açoriana, a insularidade, o isolamento, a distância, a ligação à terra e ao mar, o abandono e a imigração, de todos eles, nenhum é tão profundamente enraizado e partilhado como a devoção ao Divino Espírito Santo. A identidade açoriana não nasceu de um gesto político nem de um decreto, mas de uma longa sedimentação cultural e espiritual. No centro dessa construção está o culto do Divino Espírito Santo, o mais profundo e unificador elemento do imaginário açoriano. Em torno dele se ergueu uma concepção de comunidade fundada na partilha, na fraternidade e na igualdade. Valores que séculos mais tarde deveriam dar sentido e substância à ideia da autonomia regional. De matriz popular e franciscana, o culto do Espírito Santo chegou aos Açores com os primeiros povoadores, mas foi nestas ilhas que adquiriu um caráter singular. A religiosidade açoriana, vivida longe dos grandes centros eclesiásticos e do poder régio, encontrou neste culto uma forma de expressão própria, democrática na forma, solidária na essência e profundamente comunitária. As festas, as coroações, os bodes e as irmandades não são apenas manifestações de fé. Eram e são momentos de coesão social, de redistribuição e de comunhão. Em cada freguesia, o império do Espírito Santo é um espaço de encontro e de pertença, onde o povo se reconhece como sujeito da sua própria história. Esta tradição de autogoverno simbólico e partilha coletiva antecipou, de certo modo, a noção moderna da autonomia política. O Espírito Santo representava o poder que descia sobre o povo, legitimando e unindo e dando-lhe voz. Por isso, a cultura do Espírito Santo é, antes de mais, uma cultura da autonomia moral e comunitária, nascido de baixo para cima, da experiência concreta de viver e resistir nestas ilhas. A sua permanência e difusão, tanto nas novilhas como nas comunidades imigradas, confirmam a universalidade desse sentimento identitário que sobreviveu à distância e ao tempo, mantendo viva a consciência de uma origem comum. Quando o 25 de abril de 1974 restituiu ao país a liberdade e a capacidade de se reinventar, os Açores, de alguma forma, já possuíam na sua cultura popular e nas suas práticas o esboço de uma autonomia social enraizada no povo. A autonomia política consagrada na Constituição de 1906 não foi, assim, uma concessão ou uma exceção. Isto não terá sido só pelo Espírito Santo, mas foi a tradução institucional de uma autonomia mais antiga, nascida no seio da cultura popular. A Constituição apenas reconheceu
em linguagem jurídica o que o povo açoriano há muito predicado em linguagem simbólica: o direito a decidir em comum, a gerir os seus recursos, a afirmar a sua diferença sem romper a unidade. Hoje, quando se fala de autonomia e identidade, importa regressar a essa matriz fundadora. A devoção ao Divino Espírito Santo continua a ser o coração da açorianidade, lembrando-nos que a liberdade política só tem sentido quando é realizada na solidariedade e na participação popular. Afirmar Abril nos Açores também pode ser afirmar o Espírito Santo. Não apenas como devoção, mas sobretudo como um símbolo de uma autonomia viva, feita de justiça, de partilha e esperança coletiva. E não será por acaso que a região autónoma dos Açores escolheu a segunda-feira de Pentecostes, ou a segunda-feira do Espírito Santo, como o dia em que se celebra a açorianidade. Muito obrigado.